sem dúvida vai ter. Beleza? Depois da empatia, se você consegue isso, você presença plena. A presença plena é estado de presença para você estar tá ali, escutando, conectado no mesmo movimento do seu cliente, sentindo com ele, tá? E é bem interessante que a neurociência fala que a empatia, devido ao neurônio espelho, a gente consegue sentir o que o outro sente. Então, mas para isso você tem que ter a empatia, né? Para isso você tem que estar disposto a querer mergulhar naquele universo e, através de perguntas poderosas, levar aquela pessoa ao resultado que ela busca. Depois, se você tiver presença plena, naturalmente, o que é presença plena, Freitas? Eu tenho empatia, mas estou mexendo no telefone. Não, eu tenho empatia e estou mergulhado aqui. Ó. Eu tenho empatia e sou toda atenção. Isso é presença plena. É estar presente, é escutar, é perceber os movimentos, é perceber a fisionomia como muda dependendo de cada conversa, para que, de fato, a presença plena te leve a criar o rapport. O rapport é todo esse conjunto de movimento, de tonalidade, de respiração, de tom. O rapport é o que vai fazer você entender o que ele está dizendo, ouvir o que ele está dizendo e devolver a pergunta poderosa. E aí a segunda tríade que eu gosto de usar, que eu aprendi inclusive em um dos cursos e que eu adotei dentro do que a gente faz hoje, é o não julgar. Não julgar em hipótese nenhuma. Se você não julgar, como eu já falei, você vai estar muito mais conectado. Você vai estar muito mais conectado. E olha que interessante. O julgamento, ele é tão devastador que ele não inibe o resultado do seu cliente. Ele não inibe. Por quê? O resultado do seu cliente, o resultado do seu coach, o resultado do seu aluno, que é o seu resultado, não é o pagamento dele, não é o dinheiro que ele dá pelas sessões ou pelo curso que você está indo fazer. O seu resultado não é esse, porque, senhores, isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Quando a gente trabalha com treinamento, a gente literalmente tem que entender que a gente depende que os nossos alunos tenham resultados verdadeiros, que os nossos coaches tenham resultados verdadeiros, porque é isso que vai fazer a gente prosperar, é isso que vai fazer a gente ter resultado e viver de coach, viver de treinamento. E por que que o seu julgamento limita o seu resultado quanto treinador, quanto coach? Vou dar só um exemplo. Quando eu comecei a palestrar, quando eu comecei a dar curso, eu julgava muito. Duas coisas eram... Dois julgamentos eu tinha muito forte. Um era sobre a minha beleza, essa beleza que vocês estão vendo. Eu me acho muito feio. Então, tudo que eu olhava, quando eu via pessoas dando palestras ou fotos, eu estava sempre olhando e fazendo uma crítica interna sobre aquilo que era feio naquilo, tá? Só para você ter uma ideia. E aquele julgamento me inibia de estar na presença de outras pessoas, porque eu ficava imaginando que as pessoas me julgariam aqui, pô, cara feio, não sei o quê, e eu sou esse cara bonitão aqui que vocês já conhecem, certo? Outra coisa que me inibia demais, meu julgamento me inibia demais, que era incrível, eu
tenho muita dificuldade em aceitar que eu posso errar quando eu estou falando. E eu não estou falando errado, tipo, para mim fazer, seja, menos, não. Eu estou falando travar a língua, sabe quando você está falando e de repente dá aquela travada? Ou quando você tá falando e aí você não faz a conjunção certa ali, porque o português tem, às vezes você tem que encaixar a palavra e aí pô, tu dá uma meia engasgada para não ficar feio. Isso era muito pesado para mim. Quando eu escutava alguém falando, né, como às vezes a gente ouve degraus, troféus. Então, quando eu escutava aquilo, pum, ressoava na minha, meu Deus do céu, eu nunca vou passar essa vergonha, porque eu nunca vou estar ali fazendo isso. Cara, isso literalmente me impedia de fazer o que eu tinha que fazer.